Lucas 21, versículo de número 7. Amém? Dá. Traz os livros. Todos acharam? Tem alguém procurando ainda? Lucas 21, 7 diz assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos irão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvistes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, para o fim mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. Guia-nos, dirige-nos, fala. Eu só irei até onde o Senhor permitir que eu vá. Usa-me segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar? Vou pedir para os pais, como hoje é um dia atípico, que nós pedimos para as crianças ficarem no templo, por causa de algumas recomendações de lugares fechados. Eu vou pedir que os pais controlem as crianças, amém? Você manda no seu filho não manda em você. Uma coisa que tem que ficar muito claro. Então, hoje nós deixamos as cadeiras um pouquinho mais afastadas, nós estamos tomando algumas precauções necessárias, porque eu queria falar um pouco sobre essa grande crise que está acontecendo mundialmente. Eu acho que não tem ninguém aqui, é quase impossível, que ninguém aqui não tenha ouvido falar dos acontecimentos recentes sobre esse mal chamado coronavírus, o COVID-19. Esse vírus que tomou conta do mundo, uma pandemia, né? Epidemia quando é algo concentrado em algum lugar, mas quando ele se torna uma pandemia porque pegou algo no sentido global, e está trazendo um prejuízo gigantesco para o mundo inteiro, não só financeiro nem se fala, porque hoje, bolsas de valores, mercado, negócios, tudo isso ele vive de especulações, né? Especula-se, por exemplo, olha, tal coisa
antigamente não era assim. Se a bolsa da China cai, cai todas as bolsas. Se a bolsa do Japão despenca, despenca todas as bolsas. Se a bolsa de Nova York, a Nasdaq sobe, sobe a bolsa de valores do Brasil. E aí essa globalização que aconteceu, está acontecendo e é inevitável que aconteça, ela se espalhou de uma forma que ela tem afetado igrejas, tem afetado muitos eventos no âmbito esportivo, no âmbito do entretenimento, tem afetado tudo, gente, tudo. E eu não vou aqui falar sobre, foi um vírus que a China criou, muito aquela coisa do, teoria da conspiração. Foi a China, desconfia-se que foi um vírus criado na China, espalhou-se, porque a China ela tem adquirido recursos atualmente, que tudo indica que ela vai passar rapidamente os Estados Unidos, que hoje é a maior potência financeira do mundo. Eu não quero entrar nesse âmbito porque a gente não tem provas, a gente não pode também criar aqui esse tipo de acusação, e nem é essa, mas eu queria entrar mais no sentido espiritual, que é a nossa função. Que bom que você veio, porque até então eles estão isolando eventos, pediram para evitar eventos com mais de 100 pessoas. Nem que a gente fizesse o culto de 2 vezes, mas é necessário. Por quê? Porque a igreja, hoje, o papel da igreja é orar. Mas nós acabamos de ler aqui alguns acontecimentos, é lógico, se a gente for pegar hoje as nossas crianças, elas... Foi feito um estudo, só para vocês entenderem, gente. Uma criança hoje de 12 anos, de 12 a 15 anos, tá? Ela adquire muito mais conhecimento do que um imperador romano lá daquela época. Você sabia disso? É louco isso, cara. É louco. Se você hoje pegar uma criança de 12 a 15 anos, ela tem muito mais, ela adquiriu muito, o seu cérebro absorveu conhecimento do que um imperador romano, como os Césares da época. Por quê? Por causa de vários fatores: internet, televisão, escola, pais, conhecimento, ciência. Tudo isso acelerou o processo do conhecimento. E o que a Bíblia fala lá em Daniel? E o conhecimento, o quê? Se multiplicará. E o conhecimento se multiplicará. Hoje a gente, dessa globalização, se a gente pegar aqui aquele computador, vier aqui, e se a gente puxar um culto online na Austrália, que é 24 horas de diferença do Brasil, a gente consegue acompanhar um culto ao vivo na Austrália. Isso há 15, 20 anos era impossível. Era impossível. Hoje, morre mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial, que foi, se eu não me engano, 1920. Não? A primeira não foi 20, 19? 14 até 18. Obrigado, temos um historiador aqui que nos ajuda para isso. A segunda, 39 a 45. Eu sou mais novo, então eu lembro mais da segunda. Mas hoje morre mais gente, pessoas, do que morreu na Primeira Guerra Mundial. Por quê? As armas eram outras coisas.
não tinha arma biológica, não tinha ainda a bomba atômica, porque a bomba atômica foi só na segunda, não foi? Os aviões eram totalmente limitados. E a preocupação dos discípulos já estava ali. Se você ler o capítulo 21 de Mateus adiante, você vai ver Jesus falando sobre acontecimentos que seriam necessários, acontecimentos inevitáveis no percurso da vida até que ele voltasse. Não me assusta o que está acontecendo hoje no mundo. Não me assusta essa loucura do que a economia está passando hoje. Porque iria acontecer, vai acontecer. Senão, esse livro ele perde a validade. E ele não vai perder a validade, porque todas as coisas que estão acontecendo já foram pregadas aqui neste livro. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, filhos contra pai, pai contra filho. Ô, gente, alguns dias atrás, uma jovem, junto com sua companheira, tocaram fogo no irmão, no pai e na mãe. Está acontecendo, gente. Está acelerado. E se a gente for pegar o livro de Timóteo, Paulo falando para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, vai acontecer essas coisas. Agora vamos trazer para dentro da igreja. Ele diz assim: olha, e se afasta daqueles que não suportam ouvir a verdade. O que é isso? O que é não suportar ouvir a verdade? É que hoje as igrejas, elas têm que ser fast food, service. Senão elas não servem, senão elas não têm utilidade. Elas têm que ser imediatas, elas têm que responder à minha expectativa. E Paulo dizendo para Timóteo: foge. E Jesus já estava dizendo aqui, ó: muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Fuja deles. Está acontecendo, gente. Está acontecendo. Nós já estamos vivendo o tempo. Está muito próximo a vinda de Jesus. Jesus está muito perto de aparecer. Está muito perto. Eu não vou ser louco aqui de dizer quando, porque ele exorta aqui dizendo: quando disserem é o fim, ele disse não é. Então eu não vou dizer que ainda é o fim, mas segundo os seus sinais, o fim está próximo. E no livro de Apocalipse diz que taças de grandes ais seriam derramados. É porque a gente esquece muito rápido. Mas alguns dias atrás, a gente estava brigando, lutando contra um tal de H1N1 que matou milhares de pessoas. Alguns dias atrás, a gente estava brigando com a gripe do frango, a gripe do porco, que pediram para trocar para a gripe A por causa dos produtores de suínos. É tudo negócios.
Para quem não sabe, ainda não existe cura para uma doença terrível e mortal que aflige a África, chamada ebola, que quando pega, mata, estoura todos os órgãos por dentro e a pessoa morre repentinamente. Para quem não se lembra, a gente ainda luta perdendo milhares de pessoas por uma doença chamada AIDS, que continua matando. Câncer, cada vez tem aparecido mais câncer em pessoas de jeito louco. Irmão, abriu-se uma lacuna muito grande quando Adão e Eva pecaram. Abriu-se uma lacuna gigantesca ali. Ali o diabo, ele conseguiu entrar e desfazer aquilo que Deus tinha sonhado para o homem. A ideia e o propósito de Deus com Adão e Eva é para que o homem fosse perfeito. Mas houve uma grande bagunça ali. O diabo veio, entrou, o pecado veio, logo veio Caim e Abel, logo veio a perversidade, logo veio o mal. Deus tem que refazer tudo, e ele levanta Noé. Noé não consegue dar a mesma direção que era necessária. Os seus filhos pecam, Noé peca, depois vem Abrão, depois vem a descendência de Abrão, depois vem Moisés, depois vem os juízes, depois vem os reis, depois vem os profetas, até que chegou a graça, Jesus. Mas muitos que eram para viver na graça, vivem na desgraça, porque confundem a graça com a libertinagem. Confundem a graça com, eu posso tudo, eu devo tudo, e não pode, e não deve. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas guerras ainda vão matar, muitas epidemias ainda vão matar, mas o mais importante, a gente às vezes não sabe, é para onde nós iremos depois da morte. É como nós estamos vivendo, é o que nós estamos fazendo. A graça está aí, irmão. Ela é maravilhosa. Ela está pronta a me aceitar. Mas depois que eu aceito a graça, eu só mudo de dono. Eu continuo escravo. Só que eu saio de um dono cruel que me levaria para o inferno, para um dono que me ama e vai me levar para a luz. Eu continuo escravo. Quando ele fala lá em Gálatas 5 da liberdade, eu amo aquele texto, porque ele diz: foi para a liberdade que Cristo me chamou. Mas lá na frente Paulo fala assim: de livre eu me torno escravo dele pelo seu amor. Está faltando a igreja falar mais sobre a vinda de Jesus. Está faltando a igreja falar mais quando ele voltar do noivo. Está na hora da igreja se posicionar, gente. Sermos quem nós devemos ser. Senão a gente vai entrar na loucura do mundo.
Senão a gente vai entrar nessa loucura. O mundo está entrando. Você está entendendo aqui? Um dia, eu lembro que eu preguei aqui sobre o controle de Deus. Se Deus está no controle, por que Ele permite essas coisas acontecerem? Essa semana, eu estava no meu trabalho, e aí uma pessoa me chamou lá em outro departamento, pedindo algo, eu fui levar, e eu cheguei lá, uma jovem, que eu gosto muito, minha amiga, ela me falou: Rô, vem aqui comigo. Aí eu fui, a gente foi para um lugar mais reservado, e ela com os olhos lacrimejando, quando ela falou para mim assim: você é pastor? Me explica uma coisa. Quando ela disse isso, ela começou a chorar. O que eu falo para uma mãe que perdeu um filho com 9 anos de idade, vítima de um câncer? O que eu digo para ela, Rô? O que eu falo para confortar o coração dela? Onde está Deus nessa hora, que deixa um monte de marginal vivo dentro das cadeias? O que eu falo para ela? Aí ela citou até um político, ela falou assim: o Sarney tem 90 anos de idade e já matou um monte de gente. O que eu digo para ela? Ela começou a chorar. E eu falei: você vai dizer para ela que nada disso é culpa de Deus, e que Deus está chorando com ela, que Deus não queria que o filho dela morresse, mas ele morreu. Você vai dizer que a vida é isso, e para muitas coisas a gente não tem explicação. Você vai dizer para ela isso, e você vai orar por ela, se for possível. Dizer que o filho dela ainda não tinha pecado, e ele está nos braços do Pai. É a única coisa que vai confortar o coração dela. Agora, não queira se tornar juiz porque A ou B estão vivos, porque essa não é a nossa função. Eu lembro que quando eu li o livro A Cabana, ele trouxe uma grande reviravolta no meio de muitas pessoas. Que muitas pessoas, não, que Deus, ainda mais quando mostraram Deus como mulher, né? Rapaz, aquilo ali foi um tapa na cara dos conservadores. E eu, simples, sem modéstia nenhuma como sou, catei as coisas boas e falei: opa, isso aqui é bom, isso aqui foge um pouco daquilo que eu creio, deixa ali, cada um. Mas eu lembro muito bem, para quem não leu o livro, se você quiser ler, fica a seu critério. É uma experiência de um homem chamado Mackenzie, que o papai, né, que era Deus, chamava ele de Mac, falava Mac. E quando ele tem um momento, eu li o livro, tem um momento que o Mackenzie, o Mac, ele é levado, Jesus leva ele, e ele aparece na frente de uma escada. Ele falou: Mac, segue. E ele falou: você não vai comigo? Ele disse: não, esse caminho é seu. Mac sobe, e ele encontra a sabedoria. Quem lê o livro vai lembrar disso. Quando Mac encontra a sabedoria, depois de um breve diálogo,
E a sabedoria sabia que Meque colocava a culpa da filha dele ter morrido em Deus. Ele disse isso. A história toda é essa: a filhinha dele, ele está no lago, ela é pega por um serial killer, ele pega ela, estupra ela, mata ela, esconde o corpo, e Meque entra num desespero profundo. Só que quando ele chega na sabedoria, a sabedoria está sentada em um trono. E quando a sabedoria pergunta para ele: você agora vai tomar o meu lugar e vai julgar as coisas. Aí ele fala: isso é um teste? Aí ela fala: não. Você fez isso a vida inteira, julgou as coisas pelas suas aparências, Meque. E quando ele senta, cara, ele começa a julgar cada coisa. E tem um momento crucial. A sabedoria faz aparecer os dois filhos dele ainda vivos, a filha e o filho, e diz assim: um deles você vai ter que escolher a ir para o inferno, e um deles ir para o céu. Meque olha para a sabedoria e fala: eu não posso. Ela fala assim: você deve. Eu não consigo. Falou: você deve. Ele disse assim: eu não posso escolher um dos meus filhos a ir para o inferno. Ele falou: Meque, você tem que escolher. Aí entra uma parte que é linda, cara. Ele disse assim: escolha um deles a morrer para o inferno. Aí ele diz assim: eu vou no lugar do meu filho. Eu vou no lugar do meu filho. A sabedoria olha para ele e diz assim: você entende Deus agora? Deus não quer o nosso mal. Deus nos ama. Deus quer o nosso bem. Só que nós não somos juízes para determinar quem vive ou quem morre. Nós não somos juízes para às vezes julgar quem é bom e quem é mal, porque o nosso julgamento é muito raso. Às vezes somos nós que estamos lá na mesma condição e não conseguimos enxergar isso. E foi o que Deus fez. Para salvar todo mundo, Ele entregou o seu filho para morrer. Está nas nossas mãos hoje, a gente falar. E ele disse aqui: e quando vocês forem falar, não temam. Tem gente que às vezes não vai falar porque eu não tenho teologia, eu nunca peguei um microfone, eu nunca cantei, eu nunca preguei, eu nunca me preparei, eu nunca fiz isso, eu nunca fui aquilo, eu nunca li a Bíblia inteira, não sei o que, eu tremo as pernas, não sei o que. Ei, de que você está com medo? Não é você, é Ele. Quem vai falar é Ele, irmão. Você não é nada, você não é porcaria nenhuma diante daquilo que Ele é. Qual é a dificuldade da gente entender isso? A gente acha que é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre Ele. É tudo Ele. Eu não sou nada. Aí é que está a diferença. A gente acha que somos nós, e nós não somos nada. Tem gente aí dizendo que a gente é tudo. Não. Tirando
Cristo do centro, e Ele é o centro de tudo. É tudo Ele. Se você for falar para alguém, irmão, relaxa. Fala da sua vida. Fala do que Ele fez. Fala do que Ele tem feito. Fala dos milagres. Fala do seu choro. Fala da sua dor. Fala do que você passou. Fala dos milagres. Fala das dores. Fala de tudo e ela vai entender. Porque Deus é tudo isso. Deus é tudo isso. Não vá pensando que, não, eu vou contar aqui, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu dinheiro, Deus me deu essas coisas. Isso nada é seu. Você vai morrer e não vai levar nada, porcaria nenhuma dessas. Fala da alegria. Quando você chega na sua casa e você coloca a cabeça no seu travesseiro e você dorme a noite inteira. Fala dos seus filhos que têm saúde. Fala da alegria que você sente quando você fecha os olhos e você sente Ele se aproximar de você. Caramba, é isso que faz a diferença. Fala que Ele já começou a construir sua casa lá no céu. Fala que você vai morar com Ele. Fala que às vezes você chora e você diz assim, mas você chora, esse Deus chora. Você diz, chora, Ele chora comigo, Ele sente as minhas dores, mas Ele não me abandona. É isso, cara. Isso é a essência de Deus. Ele vai voltar. Ei, anote aí, anote aí. Ele vai voltar. E no livro de Apocalipse diz assim: o imundo continue a praticar imundícia, mas o santo continue a santificar-se mais. Você está onde? Qual é o lugar que você está? O que você está praticando? Aleluia. Porque uma hora, faz um teste aí, Jones, apaga todas as luzes aqui, por favor. Tudo, até de fora. Deixa eu achar aqui para ver qual é essa aqui. Essa aqui, Jones, tira aí, Carlinhos, ou Jones, para mim, por favor. Ouça o que eu vou dizer aqui. No livro de Apocalipse. Apocalipse 5. E eis que foi aberto um grande livro. Mas ele estava selado. E muitos tentaram abri-lo. E houve-se grandes ais. E ele diz assim: eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. Mas de repente eu vi aparecer brilhando. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés reluzentes como latão. E
da sua boca sai o soco de muitas águas. Eram muitas águas. E ele disse: ai de mim, me prostrei diante do anjo. E ele disse: não, se coloca de pé, porque aquele que você vê brilha mais que o sol. É ele, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ei, um dia vai estar escuro assim, talvez a morte vai nos levar, mas nós ouviremos o som da sua voz. E ela é como de muitas águas, e ela vai chamar meu nome: Adriana, Marcos, Danilo, Fabrícia. Ele vai nos chamar Paulo, ele vai nos chamar Joyce, ele vai chamar Beto, ele vai nos chamar. E o lugar de trevas, o lugar de escuridão, vai resplandecer a grande luz. As trevas não vão impedir o meu Jesus de chamar o meu nome. E ele disse: quem é ele? E ele disse: é ele sim. E ele chegou diante do livro, e ele era o único digno de abrir o livro. E sabe o que diz? Fala que naquele livro vai estar os nossos nomes. O meu vai estar lá, irmão. O meu vai estar lá. Você pode dizer que o seu vai estar lá? Pode acender, Jones, Carlinhos. Se coloque de pé.